Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta sexta-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, como eu já havia adiantado, tenho a oportunidade e a honra de conversar com a doutora advogada Marcela Borges. Ela que está aqui para poder falar de um assunto muito comum nos dias de hoje, principalmente por conta da pandemia, que são os problemas ligados junto ao INSS. Conhece alguém que teve algum tipo de problema? Tire a sua dúvida aqui com a gente neste exato momento. Doutora Marcela, primeiramente, seja muito bem-vinda, boa tarde e é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Gustavo, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, queria te agradecer. Tamo junto, Marcela, e a honra é toda nossa, principalmente, receber profissionais tão importantes da área da advocacia, da área do direito valadarense. Nós sabemos que Valadares é uma cidade rodeada e cercada por muitos bons profissionais e com certeza você é uma delas. Marcela, para a gente poder começar nosso bate-papo, é quase um senso comum de que muitas pessoas já tiveram ou têm problemas ligados ao INSS. E muitos desses problemas acabam sendo muito complicados no sentido da burocracia, de serem muito demorados. Na pandemia, houve um agravamento? O INSS passou a receber mais pendências? Teve um fluxo maior de pessoas para poder resolver algum tipo de problema? Então, Gustavo, hoje está tendo um problema de acesso. Sim. Por quê? O segurado antes, ele conseguia ir na agência de forma espontânea. Hoje, ele só consegue resolver o problema dele se for mediante um agendamento. E interessante, que o INSS, e acho que isso é algo muito positivo, permite e dá essa acessibilidade para as pessoas que têm algum tipo de problema, algum tipo de pendência. Tem vários meios para a pessoa conseguir resolver o seu problema. Sobre a questão da burocracia, nós sabemos que a burocracia não é um problema só do INSS. E sim, esse processo burocrático acontece em muitas áreas profissionais aqui do Brasil. A burocracia depende muito do problema no qual a pessoa tem, a pendência que ela tem com o INSS, ou são todos os processos são burocráticos, porque muitas das vezes tem a questão da justiça, tem a questão do direito ligada, e aí acaba demorando para poder resolver essa pendência. Então, hoje em dia, o problema está nos meios Sim. que a pessoa tem ali disponíveis para resolver. Por exemplo, no caso do INSS, nós temos o 135, que é um canal que a pessoa pode ligar, para tentar resolver o problema dela, porém, as pessoas que atendem, muitas vezes, não são formadas em direito, não têm conhecimento para estar resolvendo o problema daquela pessoa. Fora que, às vezes, o segurado passa horas tentando ter um atendimento e não consegue. Isso quando o sistema não está fora do ar. E quando o sistema está fora do ar? Porque muitas pessoas perguntam, até me pediram para poder fazer essa indagação para você. Quando o sistema está fora do ar, é uma culpa do INSS ou é a culpa do sistema ele mesmo, do computador? É uma culpa do sistema disponibilizado pelo INSS. Porque muita gente acaba culpando o INSS, mas não. A culpa é do sistema que é disponibilizado pelo INSS. Para a agência. Em relação na pandemia, quais foram os principais problemas que as pessoas foram até o INSS tentar resolver? Qual foi a principal pendência, o principal problema na pandemia? Na pandemia, houve um aumento de 43% dos óbitos. Então, isso fez com que as pessoas precisassem mais da pensão por morte, Sim. Por exemplo. Interessante, porque essa questão da pensão, houve o agravamento por conta da pandemia, houve mais mortes por conta também da pandemia, obviamente, fora as doenças e fora as outras mortes por sintomas, por causas que acabam acontecendo todo ano, mesmo sem pandemia. Então, imagino que a questão de... Pode falar, quer completar? Exatamente. E também houve um aumento em relação aos benefícios por incapacidade, que é relacionado à doença. Qual é a melhor forma para uma pessoa conseguir resolver um problema ligado ao INSS? É levar toda a papelada, é saber se organizar para poder chegar no momento que vai até a agência, já saber o que quer? Qual a melhor forma para poder conseguir resolver tudo? Então, a questão da documentação ela é muito importante. Então, a pessoa tem que levar a documentação correta e esse acaba sendo um problema, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de que documentação levar, aí ou não leva ou leva errado,
então acaba sendo um problema. Interessante. E neste momento, como é claro que a pandemia ainda está em vigência em todo o Brasil, em todo o mundo, como é que está? Já teve uma diminuição no fluxo em relação ao início da pandemia, meio, ou ainda continua naquele fluxo do início da pandemia? Porque como você mesmo disse no início da nossa conversa, houve um agravamento, ou as pessoas acabaram indo mais ao INSS para poder resolver algum tipo de pendência. Neste momento, como é que está? Neste momento, os casos só têm aumentado. Então, é muito trabalho. A procura nos escritórios está muito grande. Doutora Marcela, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, em relação a este presente momento, qual é o tipo de problema que tem acontecido mais? Você citou no início da nossa conversa que a questão da acessibilidade, as pessoas estavam tendo problemas com os canais, com os meios de comunicação pelos quais as pessoas tinham acesso, ou na verdade não conseguiam ter acesso por falha do sistema. Mas neste momento, quais são as pendências que as pessoas estão chegando lá no INSS para poder tentar resolver? Gustavo, tem acontecido muito hoje na agência de Valadares problemas relacionados à perícia. Sim. Por quê? Às vezes o segurado chega para fazer essa perícia e simplesmente ela é comunicada que o perito faltou, que não vai ter aquela perícia. E muitas vezes aquela pessoa sai de outros municípios, ela não possui de muitos recursos, então aquilo acaba sendo um problema, porque ela é avisada na hora. Sim. Ela teria que ser avisada antecipadamente, concorda? Sim, claro. E também um problema relacionado à perícia em relação ao BPC, BPC Loas, sim, que é um benefício assistencial destinado a pessoas com deficiência física, mental, sensorial, e também idosos com mais de 65 anos. Então, o que acontece? As pessoas com deficiência têm que passar ali por aquela perícia e está chegando lá, ela passa pela perícia e o sistema indefere, sim, certo? Então, isso está sendo um problema. Aí, o que a pessoa pode fazer para resolver isso, se deparando com indeferimento? Levar para casa a senha que eles disponibilizam, sim, que será o comprovante de que ela compareceu na agência do INSS. Que é uma forma de poder provar que ela esteve ali dentro. Isso. E aí ela não terá um prejuízo, né, em relação a isso, porque está ocorrendo muito essa questão da falha no sistema. Sim. Doutora Marcela, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada, Gustavo. Fiquei muito feliz com o seu convite. Ainda mais depois de saber que você é filho do cara, né? Que foi meu professor de história. Então, eu fiquei muito feliz. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Eu admirava muito seu pai. Obrigado. Então, para mim, eu fico muito feliz de ver você aqui dedicado. Obrigado. E também levando conhecimento para o público de forma leve, descontraída. Isso é muito bacana, meus parabéns. Obrigado mais uma vez, doutora Marcela. É sempre uma honra receber palavras e elogios vindo de pessoas como você, da sua competência e da sua qualidade. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. E o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!